Lucas 7, do verso 11 até o versículo de número 17. Em um dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Verso 17. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Até aqui, até o versículo 17, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, meus amigos, a grande questão do sofrimento, das aflições, das dificuldades pelas quais a gente passa nessa vida, não é se nós vamos atravessar ou não esses momentos de aflições, momentos de adversidades, momentos de sofrimentos. Não, a grande questão não é essa. A grande questão é como é que nós vamos enfrentar esses momentos. Então, esse ponto, essa afirmativa, ela tem que ficar muito clara. Ela tem que ficar muito clara nas nossas mentes e nos nossos corações. Por quê? Conforme nós já vimos em meditações anteriores, as aflições, os problemas, as dificuldades, eles são inevitáveis nesta vida. A gente vai ter que sofrer, a gente vai ter que padecer, a gente vai ter que ser afligido num grau ou outro, num certo sentido ou no outro, mas isso é inevitável em relação às nossas vidas. Independente de quem nós sejamos, independente daquilo que nós façamos, independente daquilo que nós possuamos, nós sofreremos. Pense numa realidade inseparável à nossa vida. Virgílio, que foi um profeta, ou melhor dizendo, que foi um poeta romano, que viveu 70 anos antes de Jesus Cristo, ele falou o seguinte em relação ao sofrimento e à vivência humana. Ele disse o seguinte, Virgílio, abro aspas, é da natureza das coisas viver em um mundo de corações quebrantados. É da natureza das coisas viver em um mundo de corações quebrantados. Então, ele mostrou, através dessas palavras, a realidade do sofrimento, a realidade da dor, a realidade das aflições que, de certa forma, caracterizam, marcam a nossa vida. Portanto, se a gente não pode, de fato a gente não pode evitar o sofrimento, evitar a dor, evitar a aflição, nós precisamos de recursos certos, de recursos corretos para combater esses momentos de dor, de sofrimento, de aflição. Foi por isso que nós falamos e demos aquela afirmativa no início. A grande questão do sofrimento não é se a gente vai enfrentar ou não, não é se a gente vai experimentar, atravessar o sofrimento ou não, mas sim a maneira como nós iremos enfrentá-lo. Esse texto que nós acabamos de ler, Lucas capítulo 7, verso 11 até o versículo 17, nos mostra algo nesse sentido, do que nós estamos dizendo, do que nós estamos falando. Esse texto aqui que nós temos diante de nós, ele descreve a situação de uma mulher que havia perdido o seu marido e acabara de perder o seu único filho. Porém, Cristo, ele reverteu a sua dor, aquela situação aflitiva pela qual ele estava passando. Para que isso acontecesse, o nosso Senhor, o nosso Salvador, exerceu um grande milagre.
trazendo o filho daquela mulher, trazendo aquele jovem à vida. Essa é uma das 3 ressurreições que Cristo ele operou ao longo do seu ministério aqui na terra. Além dessa passagem, a gente vê Cristo ressuscitando a filha de Jairo. Além dessa passagem, a gente vê Cristo ressuscitando a Lázaro. Então foram os 3 momentos nos quais Cristo ele operou o milagre e o milagre da ressurreição. Então, através dessa narrativa, nós aprendemos a necessidade de nós termos a Cristo, a necessidade de nós termos a Jesus, não só como nosso Consolador em meio às nossas aflições, mas a necessidade de nós termos a Jesus como nosso ajudador em meio às nossas aflições. Então, a gente tem, vamos assim dizer, essa necessidade dupla de Jesus Cristo em meio aos sofrimentos pelos quais nós passamos. Nós precisamos dele para nos consolar diante da dor, nós precisamos dele para nos auxiliar em meio à dor. Então, repito, a grande questão não é se nós vamos atravessar ou não o sofrimento. A grande questão é que como nós iremos atravessar os sofrimentos. E esse texto aqui nos mostra, nós devemos atravessar o sofrimento não só com a consolação, mas também com o auxílio de Jesus Cristo em relação às nossas vidas. Então, nessa noite de hoje, meus irmãos, nessa noite de hoje, meus amigos, eu queria que nós pensássemos no seguinte tema, enfrentando o sofrimento com Cristo. Enfrentando o sofrimento com Cristo. E na medida em que a gente lê, e na medida em que a gente considera essa passagem, a gente percebe 4 pontos relacionados a esse tema, ou seja, enfrentando o sofrimento com Cristo. Então, a partir de agora, vamos discorrer sobre esses 4 pontos, vamos aprender algo mais daquilo que a Bíblia nos ensina do sofrer, mas não sozinho, do sofrer com Jesus Cristo, do sofrer, mas não sem recurso, do sofrer contando com o auxílio de Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, a origem dos sofrimentos. Em primeiro lugar, a origem dos sofrimentos. Acompanhe conosco a leitura dos versos 11 e 12. Lucas capítulo 7, versículos 11 e também o versículo de número 12. Diz o seguinte: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, no caso a cidade de Naim, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Esse trecho aqui que nós acabamos de ler, nos mostra que Cristo ele se deparou com um cortejo fúnebre, com um funeral, literalmente falando. Ele havia saído de uma cidade chamada Cafarnaum, e estava se dirigindo a uma outra cidade chamada Naim. Essas cidades elas ficavam separadas pela distância de 45 quilômetros. Isso correspondia a um dia de caminhada. Então, você observa justamente a exatidão daquilo que a Bíblia registra, porque no contexto anterior, você vê que Cristo estava em Cafarnaum, um dia depois ele estava em Naim. Então, geograficamente, batendo o tempo que se leva de ir de uma cidade para outra. Então, ele havia saído de Cafarnaum, estava se dirigindo para a cidade de Naim. Logo na porta daquela cidade, o Senhor Jesus, ele se encontra com uma viúva que acabara de perder o seu filho. Aquela mulher, agora, se encontrava totalmente desamparada. Por quê? A morte havia tirado tanto o seu esposo, como também a morte havia tirado o seu único filho. Ela só tinha um filho, e esse filho ele foi perdido pela morte. E aí você fica a se imaginar a dor daquela mulher, a aflição daquela mulher, o sofrimento pelo qual ela estava passando, porque a morte havia destruído, literalmente falando, toda a sua família. Havia levado o seu esposo e acabara de levar o seu único filho. Então,
ponha-se no lugar dessa mulher. E imagine a intensidade do seu sofrimento, imagine a intensidade da sua dor, até porque, dentro do contexto bíblico, a gente observa que quando uma viúva, ela ficava viúva, cabia aos filhos a responsabilidade de cuidar dela. Mas uma vez que ela era viúva, e uma vez que ela não tinha ninguém para cuidar, nem um único filho, então ela ficava completamente desamparada. Então, se não bastasse o desamparo, principalmente a dor do sofrimento. Sofrimento da partida do seu esposo e agora da partida do seu filho. Então, esses versos, eles nos ensinam uma verdade que jamais nós devemos esquecer e que nos ajuda a entender os dramas que nós experimentamos na nossa vida ao longo da nossa peregrinação aqui neste mundo. Ou seja, os nossos sofrimentos, eles estão sempre relacionados ao pecado. Os nossos sofrimentos, eles estão sempre relacionados ao pecado. No caso do texto, especificamente falando, a morte que causara tanta dor àquela mulher, conforme a Bíblia nos ensina, é resultado de quê? É resultado do pecado. Como eu sempre gosto de dizer, o pecado foi um acidente, que produziu o pecado ou trouxe a realidade da morte, melhor dizendo, para as nossas vidas. Deus fez o ser humano para que ele vivesse eternamente. Infelizmente, Adão optou pelo caminho do pecado e, como consequência, ele trouxe a morte física não só para si, mas a morte física para toda a descendência, a sua descendência, que no caso somos nós. Então, no caso específico, a explicação para a dor dessa mulher, a explicação do sofrimento dessa mulher, pecado, que traz consigo morte. A separação de pessoas, muitas delas que nós amamos. Então, esse é o princípio que nós encontramos na Bíblia. Esse é o princípio que nós encontramos na palavra do Senhor. Todo o sofrimento, toda a dor que nos rodeia, ela vai estar sempre associada à desobediência a Deus, ao descumprimento da sua palavra, a nos rebelarmos contra aquilo que Deus ele quer para as nossas vidas. Por exemplo, muitas vezes você vê as pessoas se autodestruindo pelo caminho dos vícios, destruindo a sua saúde, destruindo os seus relacionamentos familiares, destruindo os seus ciclos de amizade. Então, quando você vai chegar no cerne da questão, como é que você explica tudo isso? Pecado, pecado, pecado. Se não houvesse pecado, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, não haveria inquietações, não haveria doenças, não haveria lágrimas, não haveria dor, não haveria morte, não haveria funerais, como a gente vê aqui nesse texto. E diante disso, nós temos um desafio, um grande desafio para nós, uma lição, uma importante lição para nós. Meus irmãos, minhas irmãs, quanto nós devemos odiar o pecado em nossas vidas. Se você for puxar, conforme nós falamos, ao cerne da questão do sofrimento, você vai ver que o pecado, ele vai sempre produzir dor, ele vai sempre produzir aflição, ele vai sempre produzir sofrimento nas nossas vidas, nos nossos corações. Então, uma vez que a gente tem esse entendimento, uma vez que nós temos essa perspectiva, a gente deve ter outra postura em relação ao pecado. Ao invés de amar o pecado, ao invés de nos apegar ao pecado, ao invés de brincar com o pecado, ao invés de nos desculpar dos nossos pecados, nós devemos odiar as nossas transgressões com ódio santo, com ódio mortal. Por quê? Nós não podemos ser amigos de quem nos traz tanto mal, de quem nos inflige tanta dor. E é essa relação que a gente percebe em relação ao sofrimento. Sofremos por causa do pecado. Então, uma vez que nós temos essa compreensão, uma vez que nós temos essa perspectiva, nós devemos odiar o pecado da nossa vida. Por quê? Ele só nos traz mal. Ele só nos traz mal. Se não for o mal físico, vai ser o mal espiritual com toda certeza. Ele vai ser a explicação para as nossas dores. Ele vai ser a explicação para os nossos sofrimentos. Daí a necessidade que nós temos de nos apartar cada vez mais dele. É certo. Isso não vai acontecer definitivamente nesta vida, não. Mas ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada, cabe a nós essa responsabilidade, esse compromisso de quê? De nos desvencilharmos do pecado, para que assim
a gente possa, de certa forma, diminuir os impactos do sofrimento na nossa vida. Então, no primeiro momento, o que é que você encontra? Você encontra a origem dos sofrimentos. Mas não só isso. Seguindo aqui nesse texto, a gente se depara com o segundo momento da nossa mensagem. Se de um lado a gente viu que a origem dos sofrimentos são os nossos pecados, por outro lado, em segundo lugar, a gente vê o conforto em meio aos sofrimentos. O conforto em meio aos sofrimentos. Vejam aí, no caso aqui, acompanhem comigo o versículo 13. Lucas capítulo 7, versículo 13. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Vendo-a, no caso, vendo aquela viúva, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores, não chores. Então Cristo, ele não ficou indiferente à dor daquela viúva, não. Cristo, ele não ficou indiferente à dor daquela viúva. Conforme o texto aqui nos ensina, ele toma iniciativa dentro daquela situação, dentro daquela circunstância. Ao se deparar com aquela cena triste, de ver aquele cortejo fúnebre, de ver o sofrimento daquela mãe, de entender a dor que ela estava sentindo, então Cristo, ele faz pelo menos duas coisas, conforme o texto aqui nos ensina. Em primeiro lugar, Cristo, ele se compadece daquela mulher, ele tem compaixão daquela mulher, ele tem dó daquela viúva, e em segundo lugar, ele passa a consolá-la. Então você observa essas duas posturas em relação a Jesus. É por isso que o texto diz que ele, Jesus, se compadeceu, e a palavra compadeceu aqui tem um significado bem profundo. Literalmente falando, significa dizer que Cristo, ele se comoveu até o mais profundo, até o mais íntimo do seu ser, quando ele viu aquela mulher naquela situação. Mas ele não só se compadece, ele procura consolá-la, tanto é que ele chega e diz, não chore. Então, ele procurou minimizar, resolver, consolar a dor que ela estava sentindo. Então, o sofrimento daquela mulher não passou despercebido por Cristo. Não. O sofrimento daquela mulher não passou despercebido por Cristo. E aqui você encontra mais um outro princípio, mais uma outra verdade fundamental nas nossas vidas, sobretudo em relação ao sofrimento, que muitas vezes nós enfrentamos ao longo da nossa caminhada. E que verdade é? Meus irmãos, meus amigos, Cristo, ele não muda. Ele continua compassivo e ele está sempre disposto a consolar as nossas dores. Cristo, ele não muda, ele continua compassivo e ele permanece sempre disposto a consolar e a consolar as nossas dores. É interessante porque, nesse sentido, o autor aos Hebreus, ele apresenta Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote. Não qualquer sumo sacerdote, mas como um sumo sacerdote perfeito, que se compadece de nós. Um sumo sacerdote perfeito, que vem em nosso auxílio e que nos estimula a buscar a sua presença, para que em sua presença a gente possa de fato ter a consolação nos nossos corações. Sem desmarcar esse texto, aqui Lucas capítulo 7, só para a gente constatar esse fato, só para a gente constatar essa realidade, deixem marcadas as suas Bíblias no capítulo 7 de Lucas e vá lá para o livro aos Hebreus capítulo 4. Olha só como que o autor sagrado fala aqui aos Hebreus em relação a Jesus e como se encaixa perfeitamente nessa passagem que nós estamos considerando em relação à postura que Cristo tem de se compadecer daquela mulher, de procurar consolar a sua dor, de não ficar indiferente ao seu sofrimento. Olha só, Hebreus capítulo 4, versículos 14 até o versículo número 16. Aqui ele nos apresenta Cristo como nosso sumo sacerdote compassivo e nos estimula a buscar a sua presença, para que na busca da sua presença, de fato, a gente venha encontrar consolo para o nosso coração em todo e qualquer momento, sobretudo naqueles momentos mais desfavoráveis. Então, o autor sagrado diz o seguinte, a partir do versículo 14: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, veja,
como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. E ele prossegue: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Veja, ele se compadece das nossas fraquezas. Por quê? Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E agora, diante desse fato, diante dessa realidade, ou seja, que nós temos um sumo sacerdote, que esse sumo sacerdote penetrou os céus, que esse sumo sacerdote, ele se compadece das nossas fraquezas, diante dessas realidades, o que nós devemos fazer? Versículo 16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, Cristo, meus irmãos, ele não muda, ele continua sendo compassivo e ele está sempre disposto a nos consolar diante das nossas dores. Então, como aplicação para as nossas vidas, que a gente não desconsidere, meu irmão, minha irmã, o consolo que Cristo ele nos propicia, que a gente não desconsidere o consolo que Cristo ele nos dá. Lembre-se de que aquele mesmo que saiu, que estava à porta da cidade de Naim, e que lá procurou consolar aquela viúva, e que de fato consolou aquela viúva, ele é o mesmo que está à direita de Deus e que intercede por nós. É o mesmo que nos deu o seu Espírito, que é o outro Consolador, e que está em nossos corações e que nos conforta em toda e qualquer situação. A gente não pode desconsiderar, a gente não pode esquecer esse fato, essa realidade. Por quê? Porque é fundamental. Diante de situações sofridas, diante de dores, diante de tribulações, nós nunca estaremos sós, nós nunca estaremos sozinhos. Cristo ele está conosco, conforme ele mesmo prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas não só ele está conosco para nos consolar, para nos confortar, para nos ajudar, assim como ele ajudou a esta mulher. O que me impressiona, dentre algumas coisas aqui nesse texto, é que Cristo ele não foi procurado, seja pela própria viúva, seja por alguém que estava acompanhando aquele cortejo, para que ele pudesse ajudar aquela mulher. Não, ele se dispõe, ele toma iniciativa nesse processo. Então, é assim, meus irmãos, é assim, minhas irmãs, que Cristo ele continua a fazer em nossos dias. Lembre-se disso, naqueles momentos complexos, naqueles momentos difíceis, quando você olha para um lado, não vê solução, você olha para o outro, não vê solução, e muitas vezes o nosso coração quer se desesperar nesse momento. Lembre-se disso, você tem um sumo sacerdote que penetrou os céus, que se compadece da sua fraqueza, do seu sofrimento, da sua dor, e que lhe estimula a que você busque-o, para que você de fato possa experimentar de conforto e de consolação em sua vida. Por quê? Porque é o conforto todo especial que nós temos em cada um dos nossos sofrimentos. Então veja, em primeiro lugar, você percebe a origem dos sofrimentos. Em segundo lugar, você percebe o conforto em meio aos sofrimentos. Mas seguindo aqui o texto, você se depara com um terceiro ponto, com uma terceira verdade, ou seja, a solução para o sofrimento. A solução para o sofrimento. Voltem aí para Lucas capítulo 7, vamos ver os versículos 14 e 15. Lucas 7, versículo 14 e 15, solução para o sofrimento. Diz o seguinte, a palavra do Senhor, versículo 14 e também o versículo 15. Chegando-se, tocou o esquife, a maca, que servia de caixão para conduzir o morto. E parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Versículo 15. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Observe, através desse texto, que Jesus, ele não se contentou em apenas confortar aquela viúva.
que estava passando por aquela situação difícil, mas ele resolveu o problema que estava causando a dor no seu coração, no coração daquela mulher. Então ele foi além. Ele se compadece dela, sim. Ele procura confortá-la, sim. E ele segue adiante, ele resolve aquilo que estava causando dor e sofrimento à sua vida. E para que isso acontecesse, conforme o texto aqui nos ensina, Cristo ele teve que exercer o seu poder, o seu infinito poder sobre a vida ou sobre aquele defunto propriamente dito, fazendo o quê? Fazendo com que ele fosse trazido novamente à vida. Cristo ele toca na maca que estava levando aquele jovem morto e ele profere palavras para que ele se levantasse daquela situação. E o texto diz que no mesmo instante, no mesmo momento que Cristo falou, aquele jovem, ele retornou à vida. Ele passa a sentar, ele passa a conversar. Ato contínuo, Cristo o entrega novamente à sua mãe. E aí, a dor, o sofrimento, o choro, a aflição cessam. Por quê? Porque Cristo operou um milagre. Ele interveio naquela situação de maneira sobrenatural, de maneira miraculosa, apenas com toque, apenas com palavra, e toda aquela situação aflitiva, ela é resolvida. E aqui você se depara com outra verdade, que jamais deve ser esquecida, sobretudo nesses momentos difíceis que a gente passa ao longo da nossa vida. E que verdade é? Meus irmãos, meus amigos, o poder de Cristo, ele é indescritível. O poder de Cristo, ele é irresistível. O poder de Cristo, ele é indescritível, ele não pode ser descrito. O poder de Cristo, ele é irresistível, ele não pode ser retido jamais. Cristo, ele derrota a morte com apenas algumas palavras. Quem pode fazer isso? Quem pode fazer isso? Quem pode derrotar a morte através apenas de algumas palavras? Diante das ordens de Jesus Cristo, a dor, o pranto, a morte são automaticamente vencidos. Aquilo que é impossível, e de fato é impossível, a todo e qualquer ser humano que quer restaurar uma outra vida, para Cristo é possível. E Ele o faz, conforme nós observamos aqui nessa passagem, apenas com as ordens, com as palavras da sua boca. A gente pode ver em todo esse texto aqui, que tanto a morte, como também a vida, tanto a morte como a vida, estão sob o controle de Jesus Cristo. A morte e a vida estão sob o controle de Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, não duvide da eficácia do poder de Jesus Cristo. O poder de Jesus Cristo é um poder infinito. Você não pode limitá-lo, você não pode contê-lo, você não pode analisá-lo dentro da sua totalidade. E quer ver um exemplo disso? Esse poder de Jesus Cristo, ele é infinito. Lembre-se e considere do poder que Cristo operou na sua vida para fazer com que você fosse vivificado, espiritualmente falando. Um pouco daquilo que a gente falou hoje pela manhã na escola dominical. A Bíblia diz que antes de Cristo nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nós éramos cegos para enxergar as verdades espirituais. Nós não tínhamos entendimento para compreender as verdades de Deus. O nosso coração, ele não se sentia motivado a amar a Deus e seguir nos seus caminhos. Esse era o triste quadro no qual nós nos encontrávamos. Mas aí houve uma operação espiritual. Houve uma ressurreição espiritual, que o Espírito de Cristo operou em nossas vidas, razão pela qual hoje nós estamos aqui na condição de salvos, sendo a habitação do Espírito Santo, e tendo a perspectiva de vida eterna juntamente com o Senhor. Então, eu lhes pergunto, o poder de Cristo, ele é ou não é infinito? Ele pode fazer qualquer coisa, ele já fez isso por nós, ele já comprovou isso na nossa salvação. Eu sempre gosto de dizer e reiterar que a salvação é o maior milagre que alguém pode experimentar nesta vida. A salvação mesmo. Ou seja,
aquela que é produzida pelo Espírito Santo no nosso coração. Nesse caso aqui do texto, o filho único daquela viúva, ele passou pelo processo de ressurreição. Cristo operou esse milagre nele, mas depois de um tempo ele morreu. Mas uma vez que nós somos ressuscitados em termos espirituais, mesmo que a morte ela venha nos atingir, a certeza que a gente tem é que ela vai ser vencida. Então, o maior milagre que a gente experimenta nesta vida é a ressurreição espiritual das nossas almas. Eu lhes pergunto, há empecilhos para o poder de Cristo? Há determinada coisa que pode barrar o operar de Jesus? Nossa dor, nosso sofrimento, seja eles quais forem, será que pode? Não. Então fique esse exercício para nós, meus irmãos, fique esse exercício para nós, não duvidemos, façamos prova da atuação, do poder de Jesus, que continuamente se manifesta, continuamente se faz presente na nossa vida. E uma outra explicação para isso é porque nós estamos aqui, sustentados por Deus, a nossa saúde, a nossa vida. Então, se ele age nesse sentido, se ele nos recriou em Cristo Jesus, se ele nos criou fisicamente, ele pode e faz qualquer coisa em relação às nossas vidas, porque ele tem poder para isso. Então veja, no primeiro momento, você observa a origem dos nossos sofrimentos. Depois você vê o conforto que Cristo nos proporciona em meio aos sofrimentos. E depois, conforme nós acabamos de ver, você percebe a solução do sofrimento. E por fim, em último lugar, eu queria que nós considerássemos o propósito do sofrimento. O propósito do sofrimento. Acompanhe conosco a leitura dos versos 16 e 17, Lucas 7, versículos 16 e 17. Diz o seguinte, olha só. Todos ficaram possuídos de terror e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Versículo 17. Esta notícia a respeito dele, de Jesus, divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Então, a ressurreição da viúva de Naim causou impacto e repercussão. A ressurreição do filho da viúva de Naim causou impacto e repercussão. As pessoas elas ficaram, como o texto aqui nos diz, atemorizadas com esse milagre. E de fato você fica mesmo atemorizado, porque ninguém aqui presenciou uma ressurreição física, né? E talvez aqui ninguém venha presenciar uma ressurreição física. Mas, veja bem, você levando um corpo ali para ser sepultado, de repente você encontra uma pessoa que nunca tinha visto na vida, e apenas com a palavra daquela pessoa, o morto volta a viver. Comece a analisar uma situação como essa. E veja se você também não teria o mesmo comportamento, de ficar atemorizado com essas coisas. Mas não só isso. O texto diz que aquelas pessoas glorificaram a Deus. Elas glorificaram a Deus com aquilo que elas viram, com aquilo que elas testemunharam que Jesus Cristo estava fazendo. Mas não só isso, elas reconheceram que Jesus Cristo era um grande profeta. Tanto é que nos é dito aqui no finalzinho do versículo 16, grande profeta se levantou entre nós. Os judeus, eles tinham essa perspectiva, porque lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, Moisés havia prometido que depois dele viria um profeta maior do que ele. Então, diante daquele fato, diante daquela situação, talvez eles pensaram, então este é o grande profeta que Deus ele havia prometido através de Moisés. Então, elas ficaram atemorizadas, elas glorificaram a Deus, elas reconheceram Jesus, um grande profeta, elas constataram a visitação de Deus no meio do povo. No finalzinho do versículo 16 diz, e Deus visitou o seu povo. Aqui, meus irmãos, existe uma coisa bem interessante. 9 séculos antes,
de Cristo operar esse milagre, um outro servo de Deus, um outro profeta chamado Eliseu, ele também tinha feito um milagre semelhante. Ele ressuscitou o filho da sunamita, 9 séculos antes, justamente naquela região. A cidade de Naim ficava vizinha à cidade onde Eliseu operou aquele milagre. Então, 900 anos depois, um outro profeta se levanta e Deus estava ali visitando o seu povo. E ainda, diante daquele quadro, se divulgou por toda a região da Judéia aquilo que Cristo havia feito, aquilo que Cristo havia operado. Estava logo no início do seu ministério. Então, a popularidade de Jesus, ela tendeu a crescer e se espalhar entre as pessoas aquilo que não só ele falava, mas aquilo que ele fazia, que não era apenas de curar pessoas das suas enfermidades, mas até mesmo ressuscitar mortos. Então, toda aquela dor, toda aquela aflição, todo aquele sofrimento da viúva cumpriu um propósito. Que propósito? Trouxe glórias a Deus. Cumpriu um propósito. Que propósito? Proclamou a pessoa de Jesus Cristo, proclamou o seu poder, proclamou a sua força sobrenatural. E diante disso, a gente aprende uma outra verdade, que jamais a gente pode esquecer também, em meio ao sofrimento. Ou seja, o sofrimento, a dor, sempre será uma oportunidade. Sempre será uma oportunidade para que Deus, ele seja glorificado. O sofrimento, a dor, sempre será uma oportunidade para Deus, ele ser glorificado. Agora, isso depende da maneira como nós reagimos ao sofrimento. Isso depende da maneira como nós reagimos à dor que a gente experimenta. Se nós tivermos a consciência da presença de Deus na nossa vida, se nós tivermos a consciência da providência de Deus em nossas vidas, e aí diante da dor, diante do sofrimento, por mais difícil que seja, agirmos com resiliência, agirmos com força, agirmos com paciência, qual vai ser o resultado de tudo isso? Deus vai ser glorificado na nossa vida. As pessoas vão nos ver, as pessoas vão nos enxergar, e elas vão perceber que nós reagimos de maneira diferente. Por quê? Deus está em nós. Ele opera através de nós. E por isso nós temos um comportamento diferenciado das demais pessoas quando elas são afligidas. Então, isso é um impacto, meus irmãos. Isso é um testemunho que a gente dá. Um positivo testemunho que a gente dá em relação a Deus quanto à nossa vida. Então, a gente não pode esquecer desse fato, a gente não pode esquecer dessa realidade. É um desafio? É um desafio muito grande, espiritualmente falando. Porque a gente sabe, e todos nós entendemos muito bem a dor do calo quando ele aperta, né? Às vezes a gente fala de sofrimento, às vezes a gente fala de dor e de aflição, mas quando a gente fala é fácil. A grande questão é quando a gente experimenta. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que é complexo, a gente sabe que é difícil, a gente sabe que é complicado. Então, são nesses momentos em que a gente faz com que Deus ele venha a ser glorificado. Por quê? O sofrimento será sempre a oportunidade disso acontecer nas nossas vidas. E diante disso, meus irmãos, diante disso, minhas irmãs, usemos as aflições, por mais difíceis que sejam, aflições que nós experimentamos para que Deus ele venha a ser glorificado nas nossas vidas. Os sofrimentos eles acabam sendo oportunidades para a gente mostrar o que é o Evangelho. O que é o Evangelho operando na vida de uma pessoa, o que é o Evangelho operando no coração de uma pessoa. Na verdade, isso produz um testemunho, um impacto profundo, a maneira como nós nos comportamos diante do sofrimento. E aqui eu faço essa observação, não é fácil, é difícil, por isso a gente precisa do consolo de Jesus Cristo, por isso a gente tem que experimentar da sua compaixão. Por isso que a gente tem que experimentar das suas palavras, não chore. Ele tem que vir ao nosso encontro, ele tem que nos consolar, ele tem que nos animar. Quando isso acontece, aí sim, a gente tem as condições necessárias para passar o sofrimento de maneira que Deus ele venha a ser glorificado.
A gente tem com a graça e com a misericórdia de Deus. E quando eu falo isso, desse testemunho positivo, que é produzido quando a gente se comporta de forma correta diante do sofrimento, me lembro da história de Calley. Lembro da história de Calley, fundador do Congregacionalismo no Brasil. Ele foi convertido através do testemunho de uma das suas pacientes, crente, por causa da maneira como ela se comportava diante da sua dor, diante do seu sofrimento, que levou até mesmo à morte. Então, aquele foi um impacto positivo em relação à sua vida. E é isso, meus irmãos, é isso, minhas irmãs, que nós estamos a fazer aí. Ou a gente dá um testemunho positivo ou um testemunho negativo, e as pessoas estão nos enxergando. Por quê? Nós professamos ser cristãs, professamos ser filhos, filhas de Deus. Então, se a gente faz essa profissão, e que deve ser feito, que é verdade, a gente tem que ter cuidado e considerar as implicações dela, inclusive quando nós passarmos pelo sofrimento. Então, aqui nesse texto, aqui nessa passagem, você vê essas 4 verdades relacionadas ao sofrimento. Concluindo a nossa meditação na noite de hoje, os sofrimentos, eles são inevitáveis, porém, com Cristo, eles são suportáveis. Os sofrimentos, eles são inevitáveis, porém, com Cristo, eles são suportáveis. A viúva de Naim nos mostra que mesmo a dor do luto, da morte, com Cristo, pode se transformar em motivo de júbilo, em motivo de alegria. O texto aqui não registra, mas a gente consegue pensar na alegria daquela mãe em ter tido seu filho restituído. Ela estava ali caminhando para sepultar o seu filho, de repente muda completamente a situação, e ao invés de levá-lo para ser enterrado, ela traz para a sua casa novamente. Já pensou na alegria, na satisfação, no regozijo daquela mãe? Ela não estava mais desamparada. Não, Cristo havia revertido aquela situação. Então, as situações mais difíceis, as situações mais complicadas, as situações mais complexas, o sofrimento mais profundo, ele pode ser revertido na medida em que a gente tem Cristo confortando o nosso coração, na medida em que a gente tem Cristo nos auxiliando nesses momentos de dor e de dificuldade. Então, nos lembremos disso, meus irmãos. Nos lembremos disso, minhas irmãs. Quando a dor bater forte na porta da nossa vida, a gente não quer, mas vai bater, se é que já está batendo. Então, você não pode fugir. A grande questão é como você vai enfrentar. E como é que você deve enfrentar? Com Cristo, com Cristo, com Cristo. Eu queria me dirigir nessa partezinha final mesmo, para aquelas pessoas que ainda não experimentam da salvação, que ainda não experimentam de vida eterna. Meu amigo, minha amiga, clame pela sua ressurreição espiritual. Clamem pela sua ressurreição espiritual. A morte física é uma condição que ilustra bem a sua situação espiritual. Sem ofensas, mas apenas falando a verdade, a Bíblia diz que você está morto nos seus delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2, mostra justamente isso. Contudo, apesar de você estar nessa condição, se você clamar a Cristo, se você buscar Jesus Cristo, Ele tem poder para fazer com que você vivifique, espiritualmente falando, passe por esse processo de ressurreição espiritual, assim como fisicamente Ele fez a este jovem, que nós vimos aqui nesse texto, nessa passagem. Então, para isso, o que é que você deve fazer? Como nós falamos, clame, peça, para que Deus vivifique a sua vida, para que Deus traga vida espiritual para o seu coração, para que Ele derrame o Santo Espírito dEle na sua vida, e assim todos os seus sentidos espirituais, eles venham ser reabilitados, você possa enxergar a beleza de Jesus Cristo, você possa entender a beleza do Evangelho, você possa amar Jesus Cristo, e você possa se sentir motivado a andar nos caminhos de Jesus Cristo. Então, na medida em que você tiver esse interesse, na medida em que você se propuser a fazer isso, isso já é um indício
do que o Espírito Santo está trabalhando e trabalhando na sua vida. Então, continue a fazê-lo, até que a salvação, até que a ressurreição espiritual aconteça na sua vida através do operar do Espírito de Jesus Cristo no seu coração. Então, meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas, que Deus ele esteja nos abençoando, que Deus ele esteja aplicando essa porção lida e essa porção considerada da sua santa e bendita palavra nas nossas vidas, nos nossos corações, sobretudo naqueles instantes mais difíceis da nossa vida. Que Deus nos abençoe e aplique a sua santa palavra em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém.